Amém, pessoal? Vamos agora para a mensagem segunda desse dia especial, Santa Ceia. Daqui a pouquinho, Santa Ceia do Senhor, para eu e você participar. Eu estou falando na segunda mensagem sobre o livre-arbítrio, o qual é uma palavra que tem um termo utilizado muito de uma forma evangélica, né? Mas não está essa palavra diretamente na Bíblia. Porém, ela claramente é com base bíblica, né? Então, quero falar sobre isso lá em Malaquias 3,18. O que é o livre-arbítrio sobre aquilo que hoje eu tenho entendido para passar para você? A própria palavra livre-arbítrio já diz, né, gente? Né, você tem a livre arbitragem da sua própria vida, como se você fosse o seu próprio juiz, né? Imagina, você vai se dar um cartão vermelho. Você está expulso, por quê? Você fez isso. Você vai se dar um cartão amarelo, você vai dar uma advertência, ou você vai falar, ou vamos trazer isso, estou falando para o lado, né, esportivo, mas vamos trazer para o lado pessoal, o lado de uma audiência, alguma coisa. Você vai ser culpado, você não vai ser. Então, as suas escolhas que você vai ter, que é o que você usa o seu livre-arbítrio para tomar, é o que vai definir o que vai acontecer. Então, você vai escolher, vamos dizer de uma certa forma, o seu futuro, né? Deus te dá essa escolha, mas Ele te dá o toque para você acertar. E eu sei que todo mundo aqui quer acertar, quer ou não quer? Errar também é misericórdia, né, pessoal? Errar é um prejuízo tremendo. Hoje muitos estão pagando um alto preço por errarem. Só que nós temos, graças ao nosso bom Deus, um Deus fiel que transforma situações. Mas tudo é uma questão de hoje tomar a escolha certa. Então, Malaquias 3,18, eu ponho duas posições onde que vai fazer a diferença, né, de escolhas, e cada escolha vai levar a uma dessas posições. Vamos para lá entender isso aqui que é bom para nós. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias é o último livro do Velho Testamento e tem muitas coisas. Quando se fala Malaquias, muitas pessoas já pensam, lembram do próprio dízimo, né? Mas não, tem muitas coisas lá. Aqui mesmo Malaquias fala sobre o divórcio, né, que Deus odeia o divórcio. O Senhor, odeio o desquite, né? Lá fala, Malaquias que fala. Você vê que é tão próximo do Mateus, né? 400 anos aproximadamente de diferença de Malaquias à vinda do nosso Salvador. Então tem muitas coisas ali. Fala do dízimo, sim, fala da oferta, mas fala muitas outras coisas, repreensão aos sacerdotes e assim por aí vai. E fala de uma diferença que há entre um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas. Versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então aqui a Bíblia deixa um versículo muito conhecido, acredito que muitos aqui já ouviram esse versículo de várias formas, em vários momentos. E aqui então mostra mais uma vez, que todas as vezes que nós lembrarmos dele, vai estar escrito outra vez. Então é constantemente que nós vemos a diferença entre justo e ímpio. E quando a gente vai explicar o justo e o ímpio de uma forma bem resumida, nós falamos, quem que é o justo? Aquele que pratica a reta justiça. E quem que é o ímpio? Aquele que conhece a palavra e não a pratica. Então, basicamente, poderia se limitar a isso. Mas eu estou trazendo para o livre-arbítrio. Quem que é o justo? A Bíblia fala no livro de Hebreus que o justo vive da fé. Com essa base, me faz entender que o ímpio não vive da fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Uma vez eu atendi um jovem, já tem um tempo, e esse jovem chegou para mim numa reunião de Santa Ceia, como essa, por exemplo, né, e acabou a Santa Ceia, ele pediu para falar comigo, e ele disse: pastor, todo o culto falou comigo. Todo o culto me falou comigo, foi dirigido. E eu estou pedindo uma oração. Por quê? Porque um pouco antes de eu sair de casa, para vir à igreja e participar da Santa Ceia, eu não vinha. Só que eu estava na internet vendo coisas para adulto. Vou falar dessa forma que fica mais fácil. Eu não só estava vendo, como eu estava me autossatisfazendo. Só que aí minha mãe falou, sabia que tinha Santa Ceia, e falou: filho, você não vai? E aí ele falou que ficou com vergonha pela mãe dele, né, tudo mais, falar isso. Né, você não vai na Santa Ceia? E ele, por causa da mãe, ficou constrangido, acabou vindo. Ele falou: pastor, precisava ter vindo. E ele falou: me ajuda porque eu estou precisando de oração.
né? Eu estava em casa e antes de vir para a Santa Ceia e participar da ceia, eu estava fazendo isso. E foi sincero, né? Quem fala uma coisa dessa, acredito que queira mudança. Então, dá liberdade da pessoa ser abençoada. E ele pediu oração. Parece muito constrangedor, mas eu achei bonito, porque foi uma pessoa sincera. Só que assim, nós estamos falando desse exemplo, e Deus me trouxe a memória desse exemplo, eu creio que é para ajudar alguém também, mas para fazer uma pergunta por cima. O que você estava fazendo antes de você estar aqui? Não estou falando que é assim que estava fazendo isso. Creio que tem a maior, claro que todos assim, a ideia não está fazendo nada. Mas o que nós estávamos fazendo? Qual desses dois grupos eu estava? Qual foi a escolha que você tomou antes de vir aqui? A escolha certa é bom estar aqui, mas qual que foi a sua escolha antes disso? Né? Pode ser que alguém esteja, que está assistindo, estava fazendo ou tem feito essas escolhas, né? Diante de uma internet, diante de uma televisão, com a namorada, com um namorado que não podia fazer. Você está fazendo a sua escolha. E isso, tudo que é sem fé. Mas por que todos esses tipos de atitudes são sem fé? Porque Deus mandou fazer uma coisa dessa? Eu só posso agir segundo aquilo que Deus disse se for sobre a fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Não generalizando, mas é uma verdade. Hoje nós estamos naquele que muitas pessoas estão seguindo uma direção e achando que não tem problema. Afinal, usam a palavra graça como uma desculpa para continuar errando e como se não houvesse problema. E há problema. E não são poucos os problemas, são grandes. A tecnologia aumenta, pessoal. É muito fácil o acesso a pecado, como também é muito fácil o acesso a fazer as coisas certas. Eu estava falando aqui durante o dia. Quando nós estamos assistindo a televisão, hoje todos, dificilmente não tem uma TV que não tenha controle remoto. Ainda que não tenha, você usa o celular, você liga aplicativo à televisão. Quando eu estou com o controle remoto nas minhas mãos, o poder do controle está em que mão? Na minha ou de algum demônio por aí? Quem que tem o poder sobre o controle? Eu que estou sobre o controle. E os canais, as programações que eu vou escolher, cabe a mim querer ou não. Então, aqui que eu quero dizer, livre-arbítrio. Você pode ter a sua escolha de ser justo ou você pode ter a sua escolha de ser ímpio. Só que ninguém em sã consciência falaria, eu escolho ser ímpio. Mas as suas escolhas vão levar a isso. Porque eu, quando não sirvo a Deus, segundo a palavra de Deus, eu sou considerado o quê? Ímpio. E qual que é a recompensa do ímpio, pessoal? Salmo 37. Eu não falei, eu só não citei, não li ainda hoje, só comentei. Salmo 37. Então veja, me veio à memória esse rapaz, dando esse exemplo para quem está aí, às vezes está fazendo essas mesmas coisas, estão escolhendo errado. Ah, mas é muito mais forte. Não é. Eu sei o que quer dizer isso, eu sei muito bem. Você consegue vencer. É luta, mas você vence. Aí vai questão de escolha. Aí é a questão do livre-arbítrio, você saber usar ele. Porque eu posso escolher fazer o errado, mas posso escolher fazer o certo. Fazer o certo nunca é fácil para quem tem um tipo de vício, mas é possível. Você pode ter certeza que é possível. Ainda mais com a ajuda do Espírito Santo, né? Salmo 37, versículo 9 e 10. Só para entender o que acontece com o ímpio aqui. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Quem não anda por fé não vai existir um dia. Porque quem só anda por fé é que vai existir eternamente. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. É o que acontece com quem escolhe ser um ímpio. Por não ouvir a Deus, seguir o seu próprio conselho. Por não ouvir a Deus, seguir o seu próprio querer, o seu próprio coração. Ouça, escolha, faça a melhor escolha. Deuteronômio capítulo 30 mostra que temos escolha, né? E Deus não só dá escolha, como Ele estimula você a escolher o certo. Aí que vem para nós o mês do Espírito, pessoal. Se Deus me estimula a escolher o certo, Ele também me leva e mostra que o certo é o melhor, né? Ainda que exija um pouco mais de esforço, ainda que exija um pouco mais de renúncia, é claro que vai ter. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco sobre isso. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Aí Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aí ele fala: estou te propondo, é uma proposta, estou te propondo a vida e a morte, né? Eu estou te propondo o caminho comigo e o caminho sem mim, né? Porque lembrando que a morte é a separação total de Deus, né? A morte eterna, não só a morte física. Então estou te propondo a vida e a morte. Só que ele diz: escolhe, pois, a vida. Ele coloca o quê? Olha, você tem o livre-arbítrio. Você é o seu juiz, você vai definir o que é melhor para você. Eu estou te falando que eu sou melhor, mas você que vai escolher. Eis que estou à porta e faço o quê? Que Deus diz, pessoal? E bato. Você que escolhe se vai abrir ou não, não é? Então eu vou escolher, cabe a mim. Só que uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Uma vida com Deus é uma vida de abrir mão de muitas coisas que nós gostamos. Talvez de uma amizade, talvez de um pensamento. Às vezes não é nada físico, não. Às vezes é de uma parte moral. Eu vou abrir mão daquilo para eu ter um caminho com Deus, para eu fazer a diferença com o meu Deus. E assim por diante. Então eu estou te propondo a vida e a morte. Escolhe a vida, para que você vive com você sua família, que a semente é a família. Então cuidado que nós temos que ter. Qual o caminho que hoje você está tomando? Você hoje se considera, não fale em voz alta, não diga para ninguém, fala no seu coração. Hoje, se você fosse se julgar, você se colocaria na posição de justo ou você se colocaria na posição de ímpio? É igual recentemente eu fiz uma pergunta, pessoal, nós fizemos um batismo, fizemos um culto de ação de graças e tudo mais, e eu fiz uma pergunta nesse batismo que eu fiz um culto, e eu falei assim: você vai para o céu? Pelo seu ponto de vista, você vai para o céu? Responda para você. Pelo seu ponto de vista, você é justo ou você é ímpio? Eu posso simplesmente falar que eu sou justo, porque eu quero ouvir isso. Mas as minhas obras vão responder por mim. O caminho que eu escolhi, que eu trilhei, vai. Então, da mesma forma, só o justo vai para o céu. Você vai? É um exemplo, né? É uma coisa, tem que parar. Você vai? Você tem certeza que você vai para o céu hoje? Ih, pastor, se for hoje eu não vou. Então, o que está impedindo você de ir para o céu? São muitas coisas, então tira tudo. É assim que funciona, pessoal, não tem entre linhas. Não tem aquele negócio que vai ter alguém, missionário, que fala, né? E o pastor Jaime sempre recita, eu também. Né? Não vai ter um momento que vai estar lá o Senhor Deus, ou vai colocar o Pedro. Está vendo aquele irmão lá? Aquele meu servo lá? Ele vai vir correndo, levanta a lona do céu que ele passa. Não dá. Não é? Não tem isso, não vai dar. Então, eu vou para o céu, eu sou um justo que vou herdar o céu. Então, esse cuidado que nós temos que ter de verdade, porque senão nós vamos perder tudo. O que a gente está fazendo aqui, não é? Se não for assim. Então, esse cuidado nós temos que fazer, mas tudo vai com base na nossa, fala comigo, escolha. Nesse jeito, ninguém vai para o céu, hein, gente? Fala lá comigo, escolha. Justamente, vai com base na sua escolha. Minha vida não tem nada com ninguém, não tenho mesmo, só sou seu pastor, estou aqui para te ensinar. Se você quer errar, continue, mas não digo que eu não avisei. Mas você quer acertar, também eu te aviso, tem recompensa. Vale a pena, pessoal, essa é a verdade. Nós temos que ter consciência disso, tem que parar para perguntar: Senhor, será que isso que eu guardo no meu coração, sabe essas coisas? Vai me levar ou não vai? Então esse cuidado a gente tem que ter, senão não vai perder tudo. Bom, o exemplo que tudo é baseado, nós sabemos que é baseado com escolha, isso e aquilo. Nós temos que escolher o certo. Gênesis 28. Esse versículo está em uma das mensagens do missionário dessa semana que passou agora. E ele está aí para nós, né? E nos ensina bastante. O pai fala para o filho tomar uma atitude e o filho obedece, porque quis obedecer. Não foi pressionado, oprimido, não foi ameaçado, simplesmente foi direcionado. Mas dá para entender que se o filho não quisesse, ele não faria. Aqui nós vamos ver dois irmãos, um justo e um ímpio, e que faz total diferença um do outro, né? E das suas vidas futuras. Isso é o mais interessante, pessoal. Vida futura. Porque com certeza a nossa vida hoje será amanhã uma grande colheita, não é? Todas as nossas ações hoje são como sementes. E um dia essas sementes vão germinar e vão dar o fruto. E eu vou comer desse fruto, querendo ou não querendo, porque aí já não é voluntário. É aquilo, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então vai nesse sentido. E é justamente, então escolha qual vai ser o seu plantio. Se você quer colher limão, escolhe limão. Só que você sabe que ele é um pouco azedo, mas por fim é bom para a saúde. Não é verdade? Aí você pode escolher outro fruto, que pode ser bom,
mas pode ser que para a sua saúde não seja tão bom. Pode ser bom para comer, mas não tão bom. Então tem coisas que parecem boas e não são, e tem coisas que não são que parecem que são boas. Então nós temos esse cuidado. É aqui Isaac, no versículo 1, diz para Jacó, o filho dele, quando deu a bênção para ele, que claramente nós temos, né, Jacó como uma referência hoje. E diz: Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. A ordem era bem clara, não existe julgo desigual. Não tomes mulher das filhas de Canaã, que era a terra de Ismael, filho de Abraão, que era homem de guerra, mas fora do plano de Deus. Se é fora do plano de Deus, é encrenca. Então ele já chegou e disse: não tomes mulher das filhas de Canaã. Claramente, se ele disse isso, é porque possivelmente as filhas de Canaã eram bem bonitas, né? Pelo menos chamaria atenção. Não chegaria lá: hein, pai, estou fora, só tem tribo full lá dentro. Não é? Já viu esse termo, tribo full? Né? Devia ser bonita para falar uma coisa dessa. Devia chamar atenção, elas deviam estar até paquerando já, Jacó, alguma coisa do tipo. Porém, o Isaac sabia, pessoal. Isaac é um homem de Deus. E os pais, as mães, no geral, eu creio que sabem o que é melhor para o filho e para a filha. Né? No geral, não querem que eles sofram. Ah, mas ele gosta tanto dele, minha filha está sofrendo, mas ela diz que gosta. Estou falando questão de relacionamento, não casamento. Casamento é outra história. Já entra em outro patamar, né, pessoal? Entre que Deus e a pessoa já. Por isso que tem que saber escolher. É uma questão de escolha. Né? Então tem tudo isso. Bom, não vou chegar muito nesse ponto não. Só para entender. Então o Isaac deu a Jacó a ordem. Mas em nenhum momento ele colocou uma faca na cabeça do filho e falou: se você não for, eu te mato agora. Se você pegar, você morre. Não, ele só deu a instrução, mas mostrou que existiam bênçãos e tudo mais. Versículo 2: levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. E assim Isaac enviou a Jacó. Aí Jacó chegou lá. Quem conhece rapidinho, vou dar uma breve explicação. Jacó chegou lá, encontrou uma moça chamada Raquel, se apaixonou logo de cara, já chegou, se apresentou a Labão e falou: eu quero casar com a sua filha. Labão já deu: se você quer casar com ela, então você vai trabalhar 7 anos. Eu trabalho, faço tudo para ter ela. E trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, chegou o dia do casamento. Veio lá e Labão enganou Jacó, dando Leia, a irmã dela, ou Lia, mas deu a irmã. Passou a noite toda, não percebeu que era outra mulher. Aí eu até falei, não tinha luz na época, acho, né, pessoal? Nada, ou tinha um véu, é questão de tradição. Passar a noite toda para não saber que é outra, né? Mas tudo bem. Passou, acordou, deve ter acordado, na hora que tacou assim o braço, falou assim: oi, meu Deus do céu, né? Deve ter repreendido, amarrado, chamado Satanás, o que ele falou, eu não sei. Mas viu que não era Raquel. Aí ele foi pleitear a causa. Ele falou: você me enganou, para o sogro. Não, é que não é costume dar mais nova antes da mais velha, então achei melhor fazer isso. E ele falou: mas eu quero a Raquel. Tá bom, trabalha mais 7 anos. Passou uma semana, Jacó casou com Raquel, mas teve que trabalhar mais 7 anos, de graça, só para ter ela. E Jacó foi lá e aí teve ela. Casou com ela e pagou, fez tudo certinho. Mas o que eu quero que você entenda? Pessoal, o caminho que Isaac direcionou Jacó, que era o caminho da bênção, foi trabalhoso. Né? Aí a Bíblia fala no versículo 6 aqui, ó, só para a gente entender, versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e Jacó obedecera, você vê que é uma opção dele, Jacó obedeceu, Jacó quis obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então Esaú, o ímpio, porque ele não agiu por fé, ele foi fora da palavra do pai, o ímpio foi até Canaã e tomou uma filha de Ismael de lá, que não era para fazer isso porque os pais não queriam. E aí a gente vê, e possivelmente, não sei, não tenho detalhes, possivelmente ele chegou lá em Canaã, logo casou, já teve filho, já foi fazendo tudo.
E o Jacó teve que trabalhar 14 anos de graça por causa de uma mulher que estava na bênção de Deus. Quando nós seguimos a direção de Deus, nem tudo pode parecer fácil, mas o que mais importante pessoal, é que a bênção vai estar lá. O justo vive da fé, ele vive daquilo que Deus diz. Só que aí você pega o futuro de Jacó e você pega o futuro de Esaú. Compara os dois na balança e eu te digo, vale a pena? Vale a pena agir de uma forma ímpia? De uma forma que Deus não é o Senhor da sua vida? De uma forma onde que você escolhe que tudo pode ser mais fácil do seu jeito? Que não é bem assim como dizem? Será que vale a pena, pessoal? Ou vale a pena ser como um Jacó, que você luta para ter o que é seu, mas quando é seu, vem com a bênção total? Tem que escolher qual o caminho que você vai trilhar. Livre-arbítrio. A pregação é a mesma para todos. O que cada um vai fazer com a pregação no lado de fora, cabe a cada um escolher. Mas eu peço para você, escolhe a vida, para que você viva e com você toda a sua família muito bem. E a bênção de Abraão chegará até você, e será abençoada a sua descendência em nome de Jesus. Essa é a nossa escolha, né, pessoal? E que venha a ser muito bom todos os dias da nossa vida. Então, se tiver que trabalhar 14 anos de graça, mas para ter a minha bênção, que vem de Deus, eu faço. Mas se eu tiver que simplesmente, para ter o que é meu rápido, no meu ponto de vista, agir de uma forma inconsequente, estou fora. Porque o fim do ímpio é desaparecer, mas do justo é permanecer para sempre. Eu escolho estar com Deus, e você que escolhe, eu sei que também vai receber essa bênção. Amém? Bom, nós vamos preparar para a Santa Ceia, pessoal. E Deus vai falar mais com você de uma forma especial. Para completar a mensagem, preparar para a ceia, 1 carta aos Coríntios 11, 28. Resumindo, depois de uma mensagem dessa, se julgue, como eu já até falei aqui. Então vou me examinar, eu posso, não posso, como que eu estou? Quem que não pode participar? Só para a gente entender. Pessoal, aqueles que estão em uma prática e não vai deixar. Sempre posso dizer o exemplo, se alguém chega numa prática horrível aqui, humanamente falando imperdoável, mas se essa pessoa se arrepender diante de Deus, e de verdade de coração, Deus perdoa. Deus é Deus, Deus é fiel. Se ele confessar Jesus Cristo como o Senhor, perdoar dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados, deixar o mau caminho, Deus faz transformação completa. E essa pessoa vai poder participar, porque ela foi lá e falou tudo, né? Diferente de alguém que, por exemplo, tem uma atitude e não muda. Não, vou continuar desse jeito, eu não estou pronto para mudar, não quero. Vou arriscar perder a minha salvação, mas não quero. Então essa não pode. Mas por que não pode? Porque ela está fora, ela não crê que Jesus é Senhor, por não obedecê-lo. Então tenha um julgo pessoal. E a Bíblia diz no 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se. Aí eu vou me examinar e vou ver se eu posso comer desse pão. Quem vai falar que eu posso ou não? Você mesmo. Não é uma... E aí, irmão? Esposa, você acha que eu devo comer? Não, não é ela que vai falar. Ela não conhece o coração, Deus conhece, né? Então é algo muito pessoal entre cada um e Deus, o Espírito Santo, pessoal. Nós vamos fazer uma oração, não faça uma reza, tá? Não é aquela oração, misericórdia, perdão, amém. E aí, você vai mudar de vida? Falei com Deus já. Não, tem que mudar, tem que ter essa transformação. Porque se comer, vai comer e beber indignamente, será culpado. Aí o negócio é sério, porque é a Santa Ceia de Deus, é do Senhor. Então esse cuidado é importante, tá bom? Então, ainda sentado, depois eles vão vir, vão passar o cálice e vocês vão pegar. Mas ainda sentado, pessoal, curva a sua cabeça, por favor, feche os teus olhos. Ninguém precisa ouvir essa oração, tá, gente? Não precisa falar em voz alta, nada. Essa oração é personalíssima, é você e Deus e é individual. Ninguém te substitui. Então você fala com ele, do seu jeitinho, uma vozinha baixa, mas fala tudo o que precisar. Não esconde nada.